feminismo. Afinal, o que é feminismo? Feminismo é uma palavra que carrega muita força, mas mais do que isso, é uma ideia que tem muita história, muito simbolismo e que a gente não conhece tanto. E para falar para vocês sobre isso, a gente tem hoje aqui uma convidada especial, a Marcela Almeida, que é uma filósofa que vai contar um pouco da história do movimento feminista e discutir aqui com nossos convidados quais são as ideias que a gente ainda pode aproveitar para a nossa sociedade atualmente e melhorar o nosso dia a dia das famílias, das empresas, das nossas relações entre as pessoas que são importantes para a gente. Um bom papo para vocês. Marcela, obrigada por aceitar nosso convite. A palavra é com você. Muito obrigada, Renata. Agradeço a todos que estão aqui e que nos estão assistindo ao vivo. Obrigada ao Impulso Beta e à Loja ao Vivo. Eu vim aqui falar de um tema que eu acho muito relevante, muito importante até hoje, e um tema que me interessa. E para ele, além do contextualizar historicamente o que é o feminismo, trazer um pouco das ideias, nós também vamos falar um pouco do pensamento de Simone de Beauvoir, que é uma filósofa francesa, que acho que tem muito a contribuir com esse tema para nós. A gente começa com a pergunta inicial, o que é o feminismo? Para contextualizar o feminismo, a gente tem que falar que ele é um movimento sociopolítico, que ele se manifesta de diversas formas. Ele pode acontecer em frentes menores, movimentos de grupos, mas também ele tem uma abrangência, apesar de ter uma abrangência internacional, ele não tem uma unidade. Ele acontece de diversas formas, em pontos diferentes, mas sempre com a ideia de defender os direitos da mulher e o papel dela na sociedade. Além disso, o feminismo, ao longo da história, ele aconteceu em 3 momentos importantes. A gente consegue entender ele em 3 ondas, que a gente classifica como a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda do feminismo. A primeira onda, ela aconteceu na passagem do século XIX para o século XX, e a mobilização concentrou-se mais na luta pelo direito ao voto e a participação da mulher na sociedade. Você vê que já foi ali no fim do século XIX, as mulheres já estavam começando a sentir essa diferença e essa vontade de participar mais ativamente da sociedade, o direito ao voto. Foi a primeira das reivindicações que a mulher sentia de como ela pode entrar na sociedade e ter um papel mais ativo dessa forma. A segunda onda começou na década de 60, que foi muito importante, acho que foi a força do feminismo aconteceu muito por aí, as reivindicações eram mais amplas, cada um tinha os seus momentos e as suas reivindicações que vinham não só de uma forma geral da sociedade, mas reivindicações pessoais, nas próprias famílias, no trabalho, e se caracterizou muito em torno da sexualidade, porque a sexualidade a gente sabe que ainda era dominada pelos homens, era uma questão que o homem tinha toda a liberdade e a mulher tinha muitos tabus. Então, ela foi para cima com esse desejo de mais espaço e mais respeito em relação a isso. E também a igualdade no mercado de trabalho, que foi aí que a gente vê uma atuação forte da mulher e o desejo dela ativamente de participar disso de uma forma mais contundente. Depois veio a terceira onda, que é uma onda mais recente, que a gente pode falar que aconteceu mais ou menos nos anos 90. E o traço marcante foi a diversidade e a diferença que esse movimento começou a aparecer. A gente via ali sinais de um feminismo que já não era mais direito ao voto para todas as mulheres, a sexualidade, ou mesmo o mercado de trabalho, como uma forma que todas as mulheres, de uma forma geral, estavam reivindicando esse espaço. Como isso já estava sendo debatido nas outras ondas, em outros momentos, esse movimento da terceira onda, ele ficou caracterizado com posições mais específicas, mais fragmentado. E aí a gente via que incluiu reivindicações dos direitos das mulheres negras, das lésbicas, travestis, transexuais. Aí ele veio nesses grupos. Você vê que há uma evolução aí, como se a mulher já tivesse ganhado algum espaço no mercado de trabalho e as outras reivindicações mais antigas, e agora fosse mais fragmentada, mais específica, mais atenuante nos problemas que elas viam de cada grupo, que ainda sofre muito preconceito, ainda sofre até hoje, né? Muito preconceito. Depois dessa abrangência geral dos movimentos, do que a gente já vê nas ruas, do que a gente tem conhecimento de como eles acontecem, através das imagens,
das fotos, de momentos que a gente já viveu. Agora, eu acho que seria mais interessante a gente sair dos movimentos como eles aconteceram e entrar nas ideias. Por isso que eu trouxe para a gente discutir hoje aqui as ideias de Simone de Beauvoir, que foi, como eu falei, uma filósofa francesa, que escreveu um livro grandioso chamado O Segundo Sexo, que é esse livro aqui, que tem 1000 páginas, que ela fez um estudo muito profundo, teórico, sobre o que seria o papel da mulher na sociedade. Como toda filósofa, ela parte de uma pergunta. E a pergunta é: o que é ser mulher? Por que ela questiona o que é ser mulher? Ela entende que na sociedade, de todas as formas, de todos os tempos que já aconteciam, ela via que o ser humano é considerado o homem. Por que o homem, o ser humano, é sempre o homem? Se o ser humano é homem, então o que seria a mulher? O que é ser mulher? Daí foi quando ela começou a fazer todo um levantamento biológico, psicológico, histórico, cultural, para entender o que transformou a mulher nesse conceito de mulher. Ela começa nessa questão biológica, entendendo que os dois seres humanos nascem iguais, assim, com as mesmas necessidades físicas, apesar de constituição biológica diferente, eles tinham as mesmas necessidades e, com o passar do tempo, com a educação dos pais, com a sociedade, eles vão criando essa personalidade feminina e a personalidade masculina. Um ponto importante nesse trabalho de Simone de Beauvoir foi ela desmistificar os mitos e fetiches em torno do eterno feminino. Essa coisa que a menina nasce, mocinha, e é toda educada num padrão de ser muito educada, muito silenciosa, muito passiva. E o que significa essas características que a tornam feminina? Porque essa força de transformar a mulher em algo feminino e passivo, enquanto o homem tinha toda a tendência de se transformar num macho viril, ativo, que ia em busca dos objetivos, das brincadeiras de criança, que você via as brincadeiras das meninas sempre mais quietinhas, mais pequenas entre elas, em círculos, e os homens iam para a luta, iam por todo esse processo mais ativo de participação e personalidade forte, capaz de enfrentar um mercado de trabalho no futuro, que são essas características que desde a infância as crianças já vinham sendo apontadas para um caminho ou para outro. O que vale ressaltar também nas ideias da Simone de Beauvoir, nesse estudo que ela fez, e que eu acho que foi muito importante para o feminismo, foi ela desmistificar esses ideais do que é o instinto feminista, e principalmente quando a frase que ficou mais forte desse trabalho, do livro dela, e que gerou uma grande polêmica e muita discussão e muita curiosidade, e que deu toda a base para esse movimento que aconteceu nos anos 60, foi quando ela disse assim, não nascemos mulher, tornamo-nos mulher. O que ela queria dizer com isso? É uma frase que você ouve assim e se pergunta, como assim? Nós nascemos mulheres, né? Ou por que nós nos tornamos mulheres? O que ela queria dizer com isso é que a mulher, ela é uma construção cultural da sociedade. Nós nascemos sem saber quem somos. Estamos para a vida como seres humanos, como crescendo e em busca das nossas necessidades físicas, até que ela se constrói a partir de um estereótipo, de um arquétipo feminino. Ou seja, ela quis dizer que todo esse traço feminista que veio caracterizar a mulher foi construído culturalmente. E por que ele ficaria considerado como o segundo sexo, como ela fala? Por que seria secundário? Porque o homem teria essa condição de o ser humano, o homem que é o grande privilegiado na vida, nas sociedades, no mercado de trabalho, nas possibilidades, e a mulher vinha à sombra do homem. Estaria ali naquela posição passiva e de apoio ao homem e a mulher do homem. Então, ela tenta, com isso, desconstruir essa sensação, ou esse pensamento que a gente tem de considerar que nasceu mulher, ela vai ser colocada dentro de um perfil, dentro de um esquema que vai ter que acompanhá-la ao resto da vida.
Acho que isso fica assim, bem claro hoje em dia, acho que mais fácil de ver hoje, assim, agora estamos em 2015, que as mulheres já não têm mais tão esse perfil definido, a gente já vê mulheres no mercado de trabalho com atitudes fortes, mulheres corajosas, mulheres que não estão tão preocupadas assim com esse modelo tão feminino de ser. E isso mostra que realmente nós nos tornamos mulheres e temos o direito de escolher o nosso destino. Ele não está dado e não está colocado dentro de um modelo próprio. Ele pode mudar. Então, assim, das ideias da Simone que eu acho que realmente foram grande influência no movimento, foi essa desconstrução de que, porque nascemos biologicamente mulheres, não temos o direito e a liberdade de escolher o nosso próprio destino, que seja equiparado ou equivalente ao destino que o homem busca para si mesmo. Em relação ao mercado de trabalho, acho que o ponto forte dela nesse estudo era trazer a possibilidade da igualdade com os homens no mercado de trabalho. Uma outra frase dela que ficou muito conhecida foi essa que está aqui, quando ela diz: é pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta. Isso foi muito novo, quando ela colocou esse pensamento, ainda havia sempre a dominação do homem em relação à mulher, no casamento, no mercado de trabalho. Acho que até hoje ainda a gente ouve muitas reivindicações dos salários, de que o homem sempre houve essa superioridade. E o que Simone de Beauvoir tinha para agregar e contribuir em relação à própria vida dela era esse conceito da liberdade. Acho que a palavra mais importante para Simone de Beauvoir era a questão da liberdade. Ela foi uma filósofa existencialista, ela acreditava que o pensamento existencialista dava para ela a inspiração de que, primeiro, a gente existe e a nossa essência a gente busca no nosso destino. Não nascemos com a essência, como é o caso da mulher. Não nascemos feminina. Vamos buscar a nossa história. Podemos ser feministas, podemos gostar do papel feminino na sociedade, mas temos a liberdade de escolher o nosso destino. E ela achava que a mulher realmente só ia conseguir a independência concreta e a liberdade de fato se ela pudesse se sustentar. Porque uma vez a mulher dependente, submissa, dentro das regras de um casamento em que ela é sustentada pelo homem, ela não tem essa liberdade total, ela sempre vai se dirigir ao homem com a força de trabalho dela dedicada àquele casamento, ao marido, ao formato que ela cria ali de submissão. Então, para Simone de Beauvoir, para que a mulher realmente conseguisse uma liberdade de escolha, ela precisava garantir uma independência na vida do mercado de trabalho. Por isso que hoje aqui eu quis trazer esse tema, porque é o convite da Impulso Beta, que está trabalhando a carreira das mulheres e o papel da mulher que ela pode sonhar e pode crescer profissionalmente, e realmente tem um pensamento que está aí consolidado, estudado, profundamente teórico, e que, de acordo com a filósofa, pensando exatamente isso. A mulher tem esse direito e ela tem muito como se realizar através dessa igualdade de trabalho no mercado de trabalho com os homens. Eu trouxe aqui um pouco da relação da Simone de Beauvoir com o Sartre, porque é importante pensar que muito da inspiração dela ao escolher esse tema da mulher, para trabalhar esse tema, que ela mesma coloca no livro, que é um tema irritante, porque a mulher não quer ser considerada como algo que precisa ser refletido a respeito. Não tem um livro, não tem um estudo sobre o que é ser homem e por que teria o que é ser mulher. Parte de uma diferenciação, de uma inferiorização desse papel, mas ela achava que era urgente, a gente precisava pensar, as próximas gerações precisavam se mexer, mudar esse tipo de formatação já tão enraizada nas culturas, e para isso ela resolveu abordar, a partir disso que eu falei, do existencialismo, um pensamento voltado para a mulher. Ela fala que
entrevistas que a gente assiste sobre a história dela com Sartre, ela comenta que ela quis usar a própria relação que ela teve com Sartre como base para essa nova mudança de comportamento. Ela era uma mulher que conheceu o Sartre na faculdade de filosofia, eles tinham pensamentos em comuns, começaram a se conhecer ali e passaram a ter uma vida longa juntos. Eles nunca casaram, nunca quiseram casar, porque ela achava que o casamento tirava dela essa liberdade, diminuía o papel dela, mas eles foram amantes e próximos e admiradores um do outro, da vida intelectual um do outro, mas tentando mudar o conceito moral da época de casamento. Então, ela e Sartre combinavam, assim, do tipo, vamos ficar 2 anos juntos em Paris, vivendo abertamente, depois cada um vai viajar, vai ter amantes, vai viver as suas vidas, para que todo mundo possa experimentar, para que eles dois pudessem experimentar a vida como eles queriam e mesmo assim admirando um ao outro e tendo uma vida, uma relação que da forma deles era como eles gostariam de ser. Com isso, ela influenciou muita gente nessa época, foi também muito criticada, houve muita polêmica, porque eles fizeram questão de levar isso à sociedades e ao público em geral, a forma como eles acordavam o casamento deles, para que fosse uma influência de alguma forma para as gerações dele. E voltando ao caso do existencialismo, que foi uma grande filosofia de Sartre e a dela também, estava com essa base que estava por trás de tudo isso, era esse pensamento da liberdade. Essa sempre foi a força maior dos dois, em que a gente existe e a gente é capaz de escrever o nosso destino e somos livres e só assim podemos nos realizar, através de atitudes que queremos ter, de escolhas do nosso destino, de poder se apropriar da vida e poder fazer dela o que queremos, sem precisar estar subordinadas a conceitos morais, a regras estabelecidas, que ela já ali, na década de 40, 50, questionava e já queria mudar esse formato. É uma questão deles, acho que cabe a gente pensar aqui e refletir, não importa se eles estão certos, se é um modelo que cada um quer tomar para a sua vida, mas a partir desse pensamento deles, ela pôde trazer algo novo e algo que rompia com esses padrões e tão impregnados na sociedade de um modelo sempre da mulher servindo ao marido, da mulher que cozinha, que faz o jantar, que cuida dos filhos. E, a partir dali, as mulheres puderam se sentir livres para fazer as suas escolhas, para achar que pode sim haver uma outra forma de realização, seja ela através do trabalho, seja através de ter filhos, seja através dessa mudança de papéis, o homem no papel da mulher, a mulher no papel do homem. O que importava para eles era dar a liberdade de escolha de como as pessoas podem fazer os seus próprios destinos. Bom, falando um pouco dessas ideias da Simone de Beauvoir e trazendo um pouco dessa ideia de que há possibilidades e que a mulher realmente teve todo esse conflito patriarcal, de uma sociedade patriarcal que colocou ela dentro de um espaço e que a gente sabe que aconteceu, apesar de que hoje a gente já está vendo muita mudança e muita conquista, existe ainda muita questão em torno do que é feminismo e existem correntes que defendem e correntes que antifeminismo, que a gente sabe disso. Então, a gente trouxe aqui para o debate algumas campanhas que estão aí acontecendo agora e que geram polêmica e que a gente pode discutir, debater um pouco sobre elas para a gente poder entender como hoje a gente está entendendo essa questão, se somos feministas, se não somos feministas, se concordamos com esse processo cultural ou como nós podemos ver. Então, eu trouxe aqui a campanha da Risqué, que houve uma polêmica em cima dessa campanha, porque eles criaram uma linha de esmalte para conquistar os homens. Então, assim, houve aquelas que adoraram a campanha, que acharam romântica, super bacana, e houve muitas críticas também, dizendo que era uma campanha machista, que a mulher estava querendo se doar ao homem. Então, eu pergunto para vocês aqui, o que vocês acham disso? Vocês
concordam que essa campanha, que era para conquistar ou para seduzir os homens, é uma campanha machista ou é uma campanha feminista? Ou podemos transitar nesse diferença de visões a respeito desse tema do feminismo? O que você acha, Renata? Marcela, acho um tema super interessante trazer essas polêmicas que a gente está vivendo hoje em dia. Essa campanha da Risqué foi essa semana trending topics do Twitter, né, no mundo inteiro, repercutiu em várias mídias internacionais, e o que eles fizeram foi colocar o nome dos esmaltes com coisas fofas que os homens fazem para as mulheres, né? Então tem um esmalte que chama Léo disse eu te amo, o outro é João fez o jantar, o outro é Pedro fez o pedido. Eu vejo, assim, teve essa campanha, tem outras que você vai mostrar, talvez, que foram polêmicas. Eu acho que é legal que a gente esteja tendo esse debate e questionando se a mídia, de fato, retrata o papel dessa nova mulher, que não é mais a mulher do segundo sexo. Mas eu acho que existe também um medo, as pessoas estão sempre também... Existe um grupo de mulheres que está super atento a essa questão, que às vezes vê problemas maiores do que talvez eles sejam. Porque, como você até acabou de falar, né, a liberdade da mulher ser o que ela quer hoje é, inclusive, dela poder ser feminina, romântica e o estereótipo da mulher tradicional, se ela quiser. Né? Então, eu acho que é um debate pertinente e super atual. Mas eu nessa campanha, especificamente, eu não achei que tinha nada claro. Assim, sabendo do conceito de forma geral, eu acho que sim, pode ser um caso em que não fica muito nítida por que isso é problemático, né? Mas, por exemplo, entre os nomes dos esmaltes que você acabou de citar, Renata, era João fez o jantar, né? Então, eu acho que tem algumas questões de, por exemplo, colocar frases ou colocar conceitos e situações que reforçam essa ideia de, olha, isso é uma exceção, o João fazer o jantar é uma exceção, entendeu? É uma coisa que, olha, merece algum tipo de retribuição, até sexual, entendeu? E daí também tem a questão dessas coisas serem associadas com esmalte, né? Que também é uma coisa muito ligada com uma ideia tradicional da beleza feminina, né? E também com o capitalismo, né? Que isso é uma coisa que tem que ser comprada, é um produto que tem que ser vendida, que eu acho que é uma outra coisa que está bem dentro desses discursos também. Mas eu acho que, para mim, o ponto é, olha, o que a gente está incentivando as mulheres por meio dessas campanhas, estamos incentivando as mulheres a ficar dentro de alguns papéis predefinidos, entendeu? Ou olhando para o papel do homem de uma certa forma. Muito interessante ver os dois pontos, porque os dois são muito pertinentes. Acho que tem esse olhar que é sedutor e tal, mas acho que tem algo mais profundo também por trás disso que você falou, do João fez o jantar e você tem que retribuir de alguma forma. Então, para algumas pessoas, soam de uma forma muito machista, para outras é uma brincadeira, e essa é a diversidade que vale para a gente discutir. A gente trouxe também a da cerveja, que acho que essa é um pouco mais forte. Acho que as mulheres já estão de saco cheio das propagandas de cerveja, estarem sempre explorando a beleza, a mulher gostosa. A gente não vê o prazer de beber cerveja, só vê o prazer de conquistar a mulher. Acho que chega disso, acho que realmente não tem mais porquê, até hoje em dia, a gente continuar, depois de tantos debates, trazendo propaganda de cerveja da mulher gostosa, da Verão, da gostosa, que está lá para seduzir homem, enquanto que a mulher também bebe cerveja e também é um público-alvo de cerveja. Então, deixo para vocês também o debate aí, ouvir. Alguém quer fazer algum comentário, algum desabafo? Não aguento mais ver propaganda de cerveja. E tem mais uma outra que eu acho que foi super interessante, foi muito importante essa polêmica que criou-se em cima do Oscar. Foi agora, aconteceu agora. A Patrícia Arquette, quando ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante, num filme que ela realmente representou uma mulher sozinha, que educou seus filhos, que batalhou, que foi lá e construiu uma carreira, que passou por vários casamentos desastrosos, e conta a história de uma mulher muito feminina e muito importante,
ser retratada dessa forma no cinema. E ela foi muito feliz e muito adequada quando ela, tendo a palavra no Oscar, sendo assistida pelo mundo todo, colocou essa questão da diferença no mercado de trabalho no cinema, a quantidade de diretores homens e a quantidade de diretoras mulheres, a diferença salarial, e tudo isso foi sendo continuado pelas outras atrizes. Aí houve aquela questão do Ask Here More. Por que os homens, quando eram entrevistados, estavam sempre perguntando sobre os seus filmes, sobre os papéis, sobre a carreira, e a mulher só se perguntava quanto o vestido dela, de onde foi a joia que ela estava usando, qual é a marca do vestido. Isso tem que acabar, isso já não é mais real. As mulheres são tão talentosas quanto os homens, podem exercer todos os cargos de forma equivalente, existem diretoras de cinema maravilhosas, não tem por que continuar esse domínio dos homens no mercado de trabalho, e acho que esse movimento foi muito importante, não foi considerado ainda uma onda, mas foi agora, recente, e mexeu no debate, no discurso e criou polêmica. Eu acho válido a gente trazer essa questão agora e pensarmos a respeito. Olha, eu acho o seguinte, ouvindo, né, esses 3 momentos aí, eu acho que, assim, por que a gente não tem que se preocupar com algo maior, né? Vendo um pouco de cada momento, a gente entende, eu acredito o seguinte: por que a preocupação do esmalte, do nome que a gente está, sabe, que está refletindo de que forma vai ser aceito pelos homens ou as mulheres? A cerveja, mesma coisa, entendeu? Eu acho assim, se de repente está seduzindo um público masculino e, ao mesmo tempo, ela se sentindo, as atrizes realmente, né, em desigualdade, né? Mas eu acho que assim, a questão é tão maior, né, que as pessoas têm se apegado, né, em coisas muito pequenas, tá? Que eu realmente acho que é mais o papel. A empresa, a pessoa que criou, né, essa propaganda em relação aos esmaltes, ela está pensando na mídia, ela está querendo faturar. Né? A realidade é vender. Né? E a gente aqui está se preocupando com que aquilo vai refletir, realmente, que até eu entendo que isso vai refletir, está tendo esse debate, né? Eu acho que é legal isso, mas eu acho que é pensar numa coisa muito maior, né? Numa realidade assim. E eu acho que não é só debater. As mulheres, eu acho que ela tem que começar a agir mais. Porque o preconceito, eu não acho que é só dos homens, eu acho que das próprias mulheres, né? Sim, eu acho que elas têm realmente muito preconceito, eu acho que elas realmente se sentem muito inferiores. Então, eu acho que é uma questão também psicológica, que eu acho que as mulheres têm que começar a se enxergar um pouquinho melhor, né? E ver que a capacidade delas depende delas e não do julgamento dos outros. Isso. E realmente buscar, entendeu? Coisa que eu acho que nós estamos aqui buscando, eu acho que tem que servir de exemplo para a maioria, né? Não ficar reclamando, não ficar só se comparando e para a luta. Porque, como a filósofa falou, né, eu acho que no trabalho é onde a gente vai conseguir buscar realmente nessa igualdade, que é o que a gente espera, né, que um dia aconteça. Tá? É isso mesmo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu gostei do seu comentário. Eu acho que hoje, de fato, a publicidade não acompanhou muito essa nova mulher e continua reproduzindo alguns estereótipos. E acho que as mulheres que estão mais preocupadas com isso, que refletem mais a respeito disso, se incomodam. Eu, pessoalmente, detesto propagandas de cerveja e eu adoro cerveja. Então, eu acho uma lástima. Eu sou consumidora e, se eles estão pensando em vender mais, eles estão perdendo uma consumidora toda vez que eu vejo a Verão, que não conversa comigo. E o Pedrão, o Joãozão, não conversaria, porque eu acho que essa cerveja não tem a ver com sexualidade, necessariamente. Eu tomo porque é gostosa, saborosa. Mas eu acho legal isso de que é importante ter essas pequenas discussões dos estereótipos que a mídia reproduz, porque eu acho que isso ajuda a formar a visão que nós temos de nós mesmos, então acho que tem um valor simbólico muito grande. Por outro lado, tem grandes discussões aí que não estão sendo faladas, e aí quando você vai discutir do mercado de trabalho, as pessoas falam, mas isso já mudou, está mudando tanto, tem várias mulheres na liderança.
quando você pensa nas várias mulheres, sempre vem os mesmos nomes daquelas meia dúzia de mulheres. É verdade. E aí a gente parou de falar dos grandes temas, de que, por exemplo, ainda tem assédio sexual nos trabalhos, ainda tem banco de investimentos que contrata prostituta para festa de final de ano, ainda tem mulher recebendo um salário inferior. Em São Paulo, o salário médio das mulheres é 80% o salário de um homem na mesma posição. Então, acho que é um bom ponto, assim, discutir as grandes questões. Legal a gente falar dessas, mas tomara que a gente consiga usar toda essa energia dos últimos meses em torno dessas campanhas polêmicas para falar dos reais problemas, né? É isso mesmo. E que haja uma motivação e uma busca pessoal, como você falou, e dessa transformação, que não seja só discutir e levar e se indignar e se revoltar contra, mas que haja dentro de cada uma esse movimento de que eu posso e que a minha capacidade, eu tenho potencialidade para alcançar e chegar onde eu quero chegar. Acho que é isso. Acho que a gente discutiu um pouco aqui sobre esse tema, vale a reflexão. Eu agradeço a Impulso Beta por ter me convidado hoje para falar sobre isso, a Loja ao Vivo. Aqui é um espaço de debates e convido vocês a conhecer esse espaço que está sempre aqui à disposição das novas ideias, e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada.